a gente veio de uma realidade, quando a gente trabalhava, né? Eu com Microsoft, você já com grandes empresas também, em comunicação, em PR, que a gente chama, né? Que é o Press Relation lá. A gente estava acostumado, a gente veio de um cenário onde a mídia tradicional, jornal, revista, TV, eles reinavam absolutos. Daí veio a grande revolução da internet, a bolha da internet, como o pessoal falava, com os sites. Depois veio a história dos blogs. Depois a gente teve as redes sociais. A gente vai falar um pouquinho também das mídias pessoais, que eu adorei esse termo que a gente estava conversando. E agora a inteligência artificial. Como que você vê essa evolução? Qual o desafio para quem faz comunicação e para quem pode usar a comunicação, ou seja, empresas e empresários, como uma ferramenta para o seu negócio? Olha, eu sempre considerei a tecnologia uma ferramenta, né? Algo que é aliado das pessoas, principalmente dos comunicadores. Então, você vai lembrar lá atrás, quando começaram a surgir ali os grandes sites, né? No boom da internet, depois bolha. Mas eu acho que foi a primeira grande revolução aí da imprensa, desde o grande nascimento ali, depois de um século, a gente teve um boom e todo mundo falava, putz, agora vai ser o fim da imprensa tradicional, e não necessariamente foi isso. Exatamente. Eu sei, posso ser um pouco poliana nesse sentido, mas eu acho que a tecnologia sempre foi aliada exatamente por isso. São ciclos, a comunicação foi mudando. Então, logo depois vieram os blogs. Os blogs, eles não foram exatamente inimigos aí dos grandes portais, mas eles começaram a trazer uma comunicação de nicho que até então a gente não via tanto. Então, outra oportunidade, outra questão bacana. Então, mídias sociais, era um outro momento, né? Como era a nossa relação com a tecnologia, como a gente estava se comunicando. E aí, para mim, o grande bacana da visão para as mídias sociais, lá atrás com o Orkut, era começar a ver aquilo, nós comunicadores não somos mais os únicos especialistas. Então, você começa a ver ali uma onda de pessoas que começam a produzir seu próprio conteúdo, sabe? Até então, isso praticamente não existia. E só tirando talvez os colunistas que utilizavam ali ou os veículos ou seus blogs para trazer uma informação diferente. E, de novo, então, uma outra revolução. E eu acho que, assim, a partir da comunicação nas mídias sociais, aí sim a gente tem uma grande revolução por conta de dados. A comunicação digital começou a transformar muita coisa em dados, e aí eu acho que para nós comunicadores, então não interessa se você está dentro de uma empresa, se você é um criador de conteúdo, esses dados aí sim é uma outra fase e que já acompanha a gente há alguns anos, mas ter acesso a dados, quantificar a sua comunicação é algo completamente diferente e até então um pouco inédito, né? A gente contava espaço, mas a gente nunca conseguia medir efetivamente sentimento. Então, isso para mim era a grande revolução aí do começo dos anos 2000, sabe? Acho que pensando no que a gente vive hoje com inteligência artificial e tudo, tem muita gente que se assusta e fala é uma grande novidade, talvez a forma como esteja usando, mas o que ela traz de verdade não é tão novo assim, exatamente por isso. Acho que a grande diferença estava já uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando a gente começa a ter essa quantificação, e aí eu acho que aí a gente criou uma nova roda para comunicação. Legal. E hoje, como que você... Assim, o que eu vejo é uma grande democratização, né? Antes, quando a gente começou, você tinha uma grande barreira de entrada para a comunicação como ferramenta para o seu negócio. Então, a gente atendia lá quem tinha grana para pagar a comunicação de uma forma estruturada, um especialista em comunicação, fosse uma agência, fosse alguém, pessoa física fazendo, eram empresas ali pelo menos de um médio porte. Era caro, né? Você fazer assessoria de imprensa
assessoria de imprensa, comunicação em geral, é uma estratégia médio e longo prazo, não é um negócio que você faz um mês, você pode parar, Justíssimo. né? Super importante esse ponto é algo que vale sempre destacar. A gente trabalha com reputação, então não tem essa. Você não cria reputação em Do um dia pra post, noite. em uma matéria publicada, não. Num trabalho de uma semana. Não é assim. Destruir até dá, mas construir é outra história. Nossa, maravilhoso isso que você falou. Destruir uma reputação até dá, num post ou numa reportagem. Agora, construir reputação é uma coisa que demora muito tempo. Demora. Maravilhoso. A gente está falando de confiança das pessoas, né? A gente não confia só porque eu li um título bacana e pronto, tá aqui a minha verdade, e vou levar ela para sempre. Não interessa quão polarizado o mundo esteja. Então, para mim, esse trabalho realmente é um trabalho de, pelo menos, médio prazo. Não existe um trabalho verdadeiro de comunicação, de imagem e reputação que funcione, um projeto de uma semana, não.